Ó, eu tô aqui na casa da minha avó, né? E eu vim pra pintar e mexer que vai alugar. Então vai ter que tampar buraco de prego, parafuso, essas coisas, né? Enfim. Só que, pra mim que tem essa estima, né? Coisas vão ser tiradas. Ó, desenho que minha tia fez quando ela era moça aqui com esmalte. Ali tinha uns coração que ela tinha feito, né? Que da outra vez foi passado uma mão por cima. Aqui tem um buraco aqui atrás que foi onde ela com meu tio brigava muito. E aqui dá pra ver, ó, o buraco. E aí teve um dia que eles brigaram, ela se trancou no quarto e ele veio e deu um chute na porta. Aí fez um buracão aqui, aí por isso que tinha esse adesivo, era pra tampar isso, sabe? Aqui do lado de fora, né, ó, que tem essas marquinhas de durex, mas é que ficava do lado de fora. Mas sempre teve a imagem da Sagrada Família lá fora, sabe? Eu lembro quando enfeitava para Natal assim, e aí ela pendurava um enfeitinho junto com essa Sagrada Família ali. Então também é outro detalhezinho que vai sumir. Aqui na porta do banheiro, ó, é um prego. A pessoa chega aqui, tira o prego e acabou, porque não tem serventia. Porém, aqui sempre, toda a vida ficou a chave daquele quartinho lá. Sempre. Então ela falava, vamos supor, pega lá, tá lá no quartinho lá fora lá. A chave tá no banheiro. Aí eu sabia que tava ali, sempre ali, foi sagrado o lugar dela ali, sabe? Aqui nesse canto ficava o telefone. Era uma mesinha aqui e o telefone preto, né? Era 3627-1009. Aqui fica onde era aqueles preguinhos que segura o fio. Então descia um fio ali e ficava o telefone aqui. Aqui antigamente, né? Ali era a cozinha e aqui era o fundo do quintal. Era chão normal, tudo aberto. Só que aí foi feita a cozinha aqui. E essa porta é a que dava pro terreiro, né? E aqui tem a escrita da minha prima, né, Estefânia, tem nome escrito aqui na beirada, que também vai ser pintado, depois vai sumir. Então, cada lugarzinho, cada prego, cada coisinha daqui tem ali a sua lembrança, né? E tudo mais. Minha avó sempre pedia para mim tirar esse vidro aqui, que era como se fosse uma entrada de luz, né? Lá em cima tinha uma telha de transparente assim, para clarear aqui dentro. Só que aí esse vidro sujava muito, aí ela pedia para mim tirar toda vez que eu vim aqui, né? E ajeitar. Enfim, então tem muita coisa, ó. Cada prego desse daqui ficava um quadro, que eu sei certinho qual quadro que era, tinha aquele ali, enfim, né? Então, os buraquinhos aqui, para outra pessoa é só mais um buraquinho, mas eu sei onde ela pendurava todas as coisinhas aqui, né? As coisas do meu avô. Aqui foi quando colocava a estante aqui, né? A estante com televisão, né? Que nem a casa tá bem judiada, né? Mas faz muito tempo que não pinta e tal, e, né, que tá, vamos dizer, largado aqui, né? Mas enfim, né? Então aqui sempre teve as coisinhas. Aqui tinha um Jesus que ficava ali em cima, né? Mas é isso. Ali é a área dela, aí vem aqui. Esse quartinho aqui, antigamente, era um botequinho dela aqui, né? Ela vendia os cachorro-quente, aí tinha uns doces que ficava aqui. Ó, dá pra ver até, parece que o sinal da prateleira aqui. E eu lembro quando eu ia pra escola, meu avô falava, pode catar um doce lá, filho. Só que eu não tinha muita noção, eu catava aqui, às vezes enchia a mão e tal, né, chiclete. Era pra mim mesmo, não dava pros outros não, né. Aí aqui, arrancava isso daqui, né, abria ali, tinha um toldinho ali fora, e ela fazia aqui. Depois teve uma época que ela apanhava a máquina de sorvete aqui, né. Lógico, gente, não era essa bagunça, era tudo limpinho. Depois, anos depois, virou quarto de bagunça, e faz tempo que é quarto de bagunça. E aqui, nesse lugar aqui, bem nessa janelinha, foi onde eu dei meu primeiro beijo. Era um selinho só, de brincadeira, né? Mas que tá contando, né? Que aí eu tava aqui, eu devia ser desse tamanhozinho assim, devia ter uns 5, 6 anos. E eu tava de frente pra cá, porque a minha prima, ela que inventava as brincadeiras. Aí ela falou, vamos brincar, né? De casalzinho aqui, de família, né? Eu e ela era o casal, e o meu primo era filho nosso. Ela que falou tudo isso. Ela falou, então você vai lá pra fora. E ela pegou, foi lá, mandou ele lá pra fora, fechou a porta aqui, e falou, vai, fica aqui agora. E eu fiquei virado pra cá, pequenininho. Ela veio de frente, falou, fecha o olho. Eu fechei, e ela veio e deu um selinho em mim. Ainda demoradinho assim, né? Só que na hora, lá do lado de fora, como vocês podem ver uma janela aqui, o meu primo viu. E ele falou, lá, a fulana tá beijando o Igor. E tava cheio de gente ali, ó, na hora do almoço ali. Né? Aqui era pingo de ouro e tudo mais aqui, mas dava pra ver, né? E aqui a porta fechada. Aí na hora que ela terminou de beijar assim, ela ainda afastou.
Eu fiquei fingindo que tava com os olhos fechados, porque eu não sabia como reagir. Aí eu fiquei fingindo ali, né? Ela cutucou eu assim, assustado, falei, não, ai, cheguei a dormir aqui, né? Sabe, eu não sabia como reagir, né? E aí eu preferi reagir como se tivesse dormido. A pior reação possível, né? Enfim, aí meu primo viu por ali, ela me beijando aqui, aí a gente saiu, ela saiu primeiro, o pai dela meteu o fumo nela, e aí eu lembro certinho de eu saindo aqui, né, baixinho aqui, né? E aí veio todo mundo ali, assim, a minha família meio dando risada ali e tal, né? Nossa, uma puta vergonha, sei lá. Enfim, mas nesse quartinho aqui. Então aqui tem história também, né? Aqui, essa daqui era a visão do meu primo. Olha, ele tava ali. Então, foi aqui, ó, mais uma história também. Aqui nesse trecho aqui, ó, aqui é a casa da minha avó. Nesse trecho aqui na frente, meu avô colocava o café dele para secar, né? Ele cuidava de umas datas aí pra cidade, né? Tocava uns cafezinhos por aí. E aí ele colocava aqui para secar, mexia tudo, tampava, juntava, né? E eu lembro de vir aqui, não faz tanto tempo não, né? Mas tem já seus 4 anos. E ele mexendo aqui, eu vim aqui para ficar conversando, tava um sol aqui, e ele espalhando o café ali, explicando como é que funcionava, os processos de mexer com o café e tal, né? Aí encostou um cara com a caminhonetinha aqui e veio falar com ele por cima do muro. O cara, ele vendia colchão. E ele veio querer, na conversa mole, fazer a cabeça do meu avô pra comprar um colchão. Só que meu avô não era tonto, sabe? E o cara veio com aquela conversa, fazendo amizade, né? Falou, e o nome do senhor, né? Ele é peixeiro, filho. Né? E começou naquela conversa ali, ó, rapaz, tô vendendo o colchão. Ele falou, e eu não tô precisando. Aí ele falou, não, mas deixa eu falar pro senhor, né? Mostrar o colchão. Ele falou, não, o meu tá bom, não sei o quê. Ele falou, mas senhor, não tem certeza que quer comprar um colchão? Ele falou, não, o meu tá bom, né? Aí falou, mas pra gente de idade, assim, já idoso, é bom esse. Ele falou, então, você vai encontrar um idoso, é lá na casa de baixo, né? Que é uma senhora aqui da cidade que já tem 100 anos já, né? E o meu avô tinha, tipo, 80, né? Mas ele não considerava que ele era velho. Ele falou, não, então, se você quer gente de idade, você vai encontrar lá embaixo. Ele falou, mas e o senhor? Eu não, agradeço. Ele falou, mas e se o senhor precisar de um colchão? Aí ele falou, o dia que eu precisar, aí eu falo com você. Muito obrigado. Aí o cara não viu que não tinha conversa, pegou e saiu. Então agora, na casa da minha avó, eu vou mostrar um lugar ali na área, que é o seguinte, eu tinha um sonho, e nesse sonho... Não, sempre se repetia esse sonho aí, eu tive ele umas 5 vezes ao longo da vida, talvez mais, que era o seguinte, eu era criança quando eu tinha, né, devia ter 5 anos mais ou menos, quando eu comecei a ter. E daí ele tinha um intervalo de coisa de 3 anos, assim, de cada vez. Que eu repetia ele, né? Mas seguinte, eu tava na área da minha avó, como eu vou mostrar pra vocês, né? E que nem eu falei, eu era criança, então era meio fantasioso, né? Eu tava ali sozinho, naquela área vazia, e aí aparecia um monstro de fogo. Era basicamente uma bola de fogo, assim, grande, e ele vinha andando, o vilão, né? E eu com medo, assim, eu ia andando pra trás, até que eu chegava na reta da porta da casa da minha avó ali da sala. E nesse momento eu tinha uma luz, assim, sabe? Eu tinha controle no sonho e eu vinha, catava um ventilador, colocava ali, ligava ele e o vento do ventilador apagava o monstro, né? E aí tava tudo bem. Então isso se repetiu uma vez, duas, três, quatro, só que aí, que nem eu falei, tinha um intervalo ali de 3 anos de cada sonho. Quer dizer, talvez até menos o intervalo, 1 ano e meio, 2, enfim. Só sei que eu tava já um pouco mais maduro. Então chegou um momento que o sonho se repetia idêntico, idêntico, sabe? Parecia que era um filme que eu tinha colocado o DVD pra tocar. Porém, aí, como eu tava um pouquinho mais maduro, eu fui lá, pá, catei o ventilador, liguei e ele não funcionou. Pela primeira vez o sonho mudou. Eu falei, ai, mas que é isso? Olhei, tava fora da tomada, ou nem tinha tomada, assim, eu acho que o fio tava cortado, sabe? Eu catei assim, ele não funcionou, e pela primeira vez eu falei, e agora? Eu nunca passei desse ponto. E daí eu fui andando pra trás e o monstro foi chegando mais perto, né? E na casa da minha avó tem uma rampa ali. Então ali na hora que eu cheguei no meio da rampa, o monstro ia me pegar. E aí não tinha mais pra onde correr. Aí eu catei assim e comecei a virar o olho, sabe? Com o olho fechado, no sonho, né? Eu tentava virar o olho assim, para tentar meio que forçar a abrir o olho na vida real. E nesse momento, pela primeira vez, eu tive controle de um sonho meu. Porque aí, como se eu tivesse trocado de canal, na hora que eu fiz isso, virei o olho assim, eu troquei de sonho. Eu tava em cima de uma cama, tranquilinho, de boa, cheio de ursinho de pelúcia, assim. Eu falei, caraca, eu tenho um controle no sonho. E pela primeira vez eu quebrei essa parede de perceber que aquilo ali era um sonho durante o sonho. E eu falei, eu vou tentar de novo. E aí eu peguei e fiz de novo isso de virar o olho. E eu acordei na vida real.
E daí, desde então, eu tenho sonho sim e tudo mais. No sonho eu tô vivendo ali como se fosse o sonho pra valer. Ok. Só que na hora que fica complicada a situação, eu falo, tá, é um sonho, deixa eu sair daqui que a situação tá ficando estranha. E daí eu faço isso com o olho e eu acordo na vida real. Até hoje. Aqui, ó, aqui é a porta da sala. E meu sonho é exatamente esse ângulo que eu tô te mostrando. Exatamente. O monstro de fogo vinha dali, subia aqui, eu com medo aqui, só que uma versão pequena. Eu puxava um ventilador assim, com uma perna, colocava aqui, ligava e apagava ele ali. E aqui tem a rampa, ó. E foi exatamente aqui que um dia, quando eu já era maior, o monstro de fogo veio ali. Na hora que ele tava aqui, o ventilador desligou, né? Não funcionava. E eu fui andando aqui pra trás. E na hora que eu tava no meio daquela rampa ali olhando pra cá, aí eu virei o olho e troquei de sonho. Exatamente esse ângulo aqui, ó. Agora gravando aqui de noite, a área da minha avó. Quando a gente vinha pra cá, às vezes, raramente à noite aqui que passava. Aí aqui tinha um banco de madeira. E aqui meu avô colocava cadeira de ar assim. Geralmente ele sentava ali assim, ou pra provocar minha avó, ele ponhava a cadeira bem aqui, beirando aqui, fingindo que ia cair. E aqui ele contava as histórias de terror que a gente conhece até hoje, assim, as clássicas, sabe? Então era aqui que contava aqui que a magia acontecia. E na história que eu contei que eu ganhei o bonequinho do Gohan, no Amigo Secreto, foi bem ali que eu tava, sabe? Tava cheio de gente aqui e tudo mais. E aí ali ainda não tinha nenhuma construção. Aí me chamaram ali e foi ali que eu ganhei. Tô dormindo na casa que era da minha avó e eu tenho que concordar com ela. Ela em vida sempre defendeu a área dela aqui pelo vento que tinha, que era diferente, que era uma delícia. E tô eu aqui hoje sozinho, me dando conta que ela tava totalmente certa. Aqui é uma delícia, meu Deus. Bem aqui, o meu avô colocava a cadeira ali, quase caindo, justamente para provocar minha avó, sabe? Ele põe ela bem ali na beiradinha assim. E ela ficava, ai peixe, você vai cair daí, não sei o quê. E ele fazia pra provocar, né? E foi bem aqui, a gente aqui sentado, ele ali com a perninha cruzada, com o paeirinho na mão, contava história de terror pra gente e tudo mais. Aquelas lembranças antigas. De vez em quando tocando violão e tal. Mas foi aqui. Aí eu tô posando aqui uma última noite de despedida, assim. Tô aqui, deu tudo certo, né? Agora que eu fui parar pra comer, porque eu terminei o serviço. Né? Deixa eu ver a hora. 1h12. Aí a minha vontade era posar num dia aqui que fosse chover. As outras vezes que eu vim posar era justamente porque tava dizendo que ia chover. Aí agora hoje eu tive que vir pra fazer a pintura aqui e não tava esperado e eu nem procurei na internet se ia chover. E olha o que Deus manda. Cara, posando aqui aonde eu queria, comendo o lanche do jeito que eu queria e choveu. Que perfeito que ficou. Era isso que eu tava querendo, sabe? Agora fechou com chave de ouro mesmo.